Eu Giovanni, sei lá que é isso. essas referências aí, tô muito velho para essas referências. Aqui foi. No momento Então, não, pessoal, mas ele essa semana nós vamos trabalhar o PET, tá? Só que aí eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu vou continuar com o material dessa semana. Eu apertei sem querer aqui. O material do regular que eu estava passando para vocês, porque ele vai bater um pouco com o que vem no PET dessa semana. Deixa eu abrir aqui o PET para mostrar para vocês. É, vamos lá. Que é o PET dessa semana, quer ver? O- Nós vamos ter a questão dos da terceira revolução industrial e a diferença, né, de industrialização, desenvolvimento econômico entre os países, tá? Principalmente na América Latina e na África, tá? E aí, o tema que eu tinha separado para aula regular, continuando na questão da globalização, é a questão das desigualdades sociais. Então, tá vendo como tá batendo as duas coisas? Então, já que a gente está falando de globalização e a industrialização, a terceira revolução industrial, ela está ligada a essa questão da globalização, não tem problema eu trabalhar isso hoje, tá? Que aí continua, dá continuidade ao que nós vimos semana passada, e eu acho que agora está praticamente terminando já a parte de globalização, e aí na próxima aula eu corrijo a atividade e já começo essa parte mais específica aqui da terceira revolução industrial, tá? Ou a revolução técnico-científico informacional. Eu trabalho isso nas duas próximas aulas, tá? E aí na próxima aula a gente faz a correção e começa a fazer isso, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Nós vamos ver, então, hoje a questão da globalização, é a questão das desigualdades, né? O que leva à desigualdade social e tudo mais. Eu estou tentando coçar minhas costas aqui, porque está impossível. Então, ó, podemos afirmar que a globalização é um fenômeno contraditório, né? Contraditório é aquilo ao mesmo tempo que nos mostra uma coisa, mostra outra, né? Então, olha lá, ao mesmo tempo que possibilita um mundo mais integrado, né? Que nós vimos lá, tudo mais próximo, tudo mais fácil, você consegue comprar as coisas de fora com mais facilidade, você consegue viajar com mais facilidade, você consegue se comunicar com mais facilidade, mas mantém milhões de pessoas à margem desse processo, por causa da desigualdade econômica e outros fatores que vão fazer com que algumas pessoas sejam jogadas à beira da sociedade, né? Vivam como se estivessem excluídas, né? Isso se revela lá em diversos aspectos. Então, primeiro, a imposição de padrões culturais de países centrais sobre os periféricos, né? Então, a gente usa uma roupa porque a gente viu um artista de cinema usando, né? A gente compra um produto porque viu uma propaganda com aquele produto, né? Daquele produto com alguém famoso, né? Ou então passa a jogar um jogo porque viu os vídeos ah, de um criador de conteúdo famoso lá da Suécia, né? O PewDiePie, por exemplo, né? é Ou tão dos difícil Estados falar em Unidos, youtuber. né? Então, a gente segue os padrões culturais deles, ao invés de seguir os nossos. E os nossos padrões culturais, aquilo que a gente tem de característica própria, acaba sendo deixado de lado, né? Porque as pessoas consideram algo atrasado, que não é legal, que não serve, que não tem importância, né? E nisso muito da cultura acaba desaparecendo, né? Agravamento da pobreza, da desigualdade social e da dificuldade de acesso a bens e serviços, né? Por quê? Então, a questão da globalização está ligada ao capitalismo, é o ter dinheiro, é o ganhar, né? É o lucro. Então, as grandes empresas e tudo mais, que são as que levam a globalização à frente, elas não se importam se para ter um lucro de mais 20% ou mais 5% que seja, ela tiver que colocar centenas, milhares de pessoas na rua, né? Ou que uma grande quantidade de pessoas passe fome. Ela não liga, né? Ela não se importa. Os ricos
não se importam, né, com que aconteça isso, né? E então a globalização vai levar isso a acontecer, né? Porque para ter acesso ao que ela produz, você tem que ter dinheiro, e nem sempre você vai ter, né? E aí é o que nem lá a gente fala aqui, ó, dificuldade de bens, acesso a bens e serviços. Aqui no Brasil nós temos o SUS. Por mais ruim, por mais difícil, problemático que ele seja, nós ainda temos tratamento de graça. Agora você vai lá nos Estados Unidos, que para você ir para o hospital, você passou mal, você pegou uma ambulância, você tem que pagar a ambulância, o serviço, tá? E não é barato, não. Ó, imagina, cada vez que você tiver aqui no hospital, você pagar US$ 400 só para coisa te levar. Por isso que muita gente lá, quando tem que ir para o hospital, vai de carro, chama Uber, chama táxi, porque é muito caro ir de ambulância, só em emergência, né? E depois que você chega no hospital, não tem sistema público de saúde, é tudo pago, né? Eu estava vendo esse tempo atrás um relato de um cara lá, ele quebrou a perna, ficou mais de US$ 4.000 o tratamento. Agora imagina, se você quebrasse a tua perna, que eu não sei se algum de vocês já quebrou perna, braço, alguma coisa, mas provavelmente não pagou nada. Eu nunca quebrei, mas meu irmão quebrou o braço uma vez. Ele foi lá, fez as coisas, pôs o gesso, tudo de graça, tudo pelo SUS, né? Então, em muitos países, essa questão da globalização e do capitalismo, eles querem privatizar tudo, e é um perigo, porque ah, acaba que só vai ter acesso à saúde aquele que tiver dinheiro para pagar, né? A mesma coisa a educação. Muitos querem que privatizar a educação. O que que isso vai levar? A educação paga para todos, né? Aí, para estudar, você vai ter que pagar, né? Já tem as faculdades que é assim, né? Mas imagina até o ensino básico. Quem que vai conseguir? Não tem como, né? E a ampliação de atividades legais, né? Porque como as pessoas não têm acesso, elas acabam é, indo em direção ao que é ilegal, né? O comércio de armas, o tráfico de pessoas e até coisas mesmo, né? Eu vi também um relato de uma pessoa lá nos Estados Unidos também, outra vez, né? Que precisava de remédio, insulina, né? Só que era muito caro para comprar lá, é muito caro. Então ela comprou ilegalmente fora do país, né? Então para não morrer teve que fazer algo ilegal. Tecnicamente é ilegal, né? E aqui no Brasil você vai na farmácia e pega de graça, né? Olha lá, trabalho em condição escrava, né? É, tráfico de drogas, exploração de pornografia e prostituição. Então, tudo isso acontece porque as pessoas não têm dinheiro. Então, elas precisam, elas se viram para o crime, né? Aumento da proliferação de doenças, né? Como ebola, gripe suína, chikungunya, agora o próprio o coronavírus, né? Por que que ele se espalhou, ganha tanta força tão rápido? Por causa da facilidade, né? Antigamente, para uma pessoa viajar da Europa para o Brasil, por exemplo, ele tinha que pegar um navio. Até ele chegar aqui, ele já morria, né? E nesse meio tempo, se outros no barco tivessem pego, quando chegasse, já estava sabendo, ó, tá cheio de doente, o barco, as pessoas não saíam, né? Agora, hoje em dia, não. O cara vem de avião em questão de horas, não tem sintoma, não tem nada, ele passa. Nesse meio tempo, ele já passou para todo mundo que estava no avião e chega, vive lá até aparecer os sintomas, até ele ficar ruim, já passou para um monte de gente. Por isso que por isso que o coronavírus se espalhou tão rápido, porque é muito mais fácil transportar, né? É muito mais fácil viajar. E nisso ficou mais fácil levar a doença de um lugar para outro, né? Desigualdade de acesso, né, às novas tecnologias, né, então computador, telefone, internet, né, a gente está vendo muito essa realidade agora com a questão do ensino, né, porque a maioria não tem acesso, né, mora em lugares afastados ou não tem condições de ter um necessário, e a gente não fala só aluno não, viu, gente, professor também, nas reuniões sempre tem um ou outro professor pedindo o que pode fazer, porque não tem o celular é muito antigo, ou é uma pessoa que nunca mexeu com o celular, então não tem dinheiro para comprar, né? Porque, sinceramente, o salário do professor não é o mais alto
do Brasil. Então, principalmente aqueles que têm família, filho, é, tal, é complicado você ter que decidir entre um, um equipamento e comida para tua família, remédio, né? A expansão do desemprego, né? Porque é aquela questão que eu falei para vocês, o avanço da tecnologia permite com que nós tenhamos maior eficiência, maior produção e tal, mas vai tirando emprego, né? Porque substitui o trabalhador pela máquina, né? No campo a gente está vendo muito isso acontecendo na zona rural, né? Ao invés de ter os trabalhadores lá na mão trabalhando, né? Nós temos ali as máquinas, as colheitadeiras, tudo mais, fazendo o serviço, né, das pessoas e a terceirização dos serviços também, né? Ao invés de contratar direto a pessoa, a empresa contrata uma empresa que já tem seus próprios servidores. Então, diminui a oportunidade de emprego, né? A distribuição de riqueza, que é a riqueza do mundo, também vai ser desigual, né? Porque nós vamos ter países muito ricos, países muito pobres. E mesmo dentro dos países, nós vamos ter pessoas muito ricas, pessoas muito pobres. Então, lá, analisando os dados do Produto Interno Bruto, que é o PIB, né? Lembrando, o PIB, pessoal, é tudo aquilo que um país produz num ano, né? Tudo. Não só o dinheiro, tá? Produção agrícola, produção industrial, tudo, tá? Então, nós podemos observar que a concentração da riqueza, ela está nos países do norte, tá? Países do norte, pessoal, são aqueles países, basicamente, eles mais ou menos dividiram o nosso planeta em norte e sul, mas os países do norte hoje seriam os países desenvolvidos. Então, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, como Itália, como Alemanha, França, né? Japão, a Austrália, tá? São países desenvolvidos. Então, a maior parte do dinheiro está nesses países, né? Então, lá, apesar de ser um indicador econômico importante, o PIB per capita, ou seja, o PIB por cabeça, né? Você pega a população, divide pelo PIB, o PIB dividido pela população dá quanto seria a renda de cada pessoa. Só que aí, claro, se der lá, por exemplo, o PIB per capita no Brasil é 5 mil, todo mundo ganha 5 mil? Não, vai ter gente que ganha 1.500, vai ter gente que ganha 10 mil, né? Mas ele é um geral. Ele não revela as condições de vida da população do país, né? Porque ele é uma média, então ele não vai apresentar a realidade. Para saber a realidade, você tem que saber de cada um. O Antônio recebe 1.000, o José recebe 2 e o Augusto recebe 10, né? Essa é a realidade. Mas aí você faz a média, vai dar ali 3. Todos eles ganham 3? Não, né? Por mais que seja o PIB per capita seja isso, ele é uma média para a gente ter uma ideia de como é, mas não é a realidade, né? Então, lá, ele precisa ser analisado com outros indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida das pessoas, tá? A concentração de renda, quem tem mais dinheiro, quem tem menos, o índice de pobreza, né? Entre outros. Então, olha aqui a distribuição da riqueza. A gente vê, a linha aqui, roxa, marca a divisão países do norte e do sul, que seriam países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né? Então, quanto mais escuro, maior a renda per capita, mais as pessoas ganham de salário. Então, a gente vê, Estados Unidos, Noruega e Dinamarca, tá? E Austrália. Depois vem Japão, alguns ali da Europa, que nem a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, né? A Arábia Saudita aqui, né? Apesar que está, né, nos países do Sul, mas isso aqui se deve principalmente por causa do petróleo, né? Pois, mas aí a gente vê que os países do Sul, a maioria, estão abaixo ali dos 5 a 20 mil per capita, tá? E a gente vê que principalmente a África, nós temos muitos países com menos de US$ 1.000 per capita. Agora é uma média. Se na média a pessoa está recebendo 1.000 por mês, imagina a realidade. Ela não está recebendo nem 100, tá? Porque a realidade ela pega o todo, tá? Então, desigualdade e indicadores socioeconômicos. Nós vamos falar um pouquinho desses indicadores. Acho que não vai dar tempo de eu terminar hoje. Eu termino na próxima aula. Então, o primeiro deles vai ser o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado pela ONU
para avaliar as condições de vida da população e oferecer dados para que possam, ao governo, né, para planejar ações para reduzir essas desigualdades. Funciona? Não, né, gente? Não funciona tão 100%, não é um mar de rosas, né? Nem sempre isso se aplica, mas existe e dá uma ideia de como está o país, né? A comparação dos indicadores que formam ele é importante para revelar a desigualdade no mundo, né? Então, o IDH, ele é, assim, um número de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor o IDH. Quanto mais baixo, pior o IDH, tá? Ele vai considerar a expectativa de vida, o rendimento nacional bruto per capita, o quanto em média as pessoas recebem de salário, e a média de tempo de estudo, quanto as pessoas estudam. Então, quanto mais a pessoa vive, mais ela ganha e mais ela estuda, melhor vai ser o IDH do país. Então, em primeiro, muito alto, nós temos a Noruega, né? Olha lá, 0,953, tá? Porque todos os índices são altos. Alta expectativa de vida, muito rendimento, muito tempo de estudo, né? Educação aqui é um outro nível, tá, gente? Educação pública de nível de escola particular, tá? Das melhores que vocês podem pensar. Aos Estados Unidos, 13º, tá? Só não tá melhor por questão do tempo de estudo e da expectativa de vida, mas está muito bem também, tá? Olha o Brasil estava em 79, 79º, tá? E ele está caindo, infelizmente, viu? Se eu não me engano, a última atualização, o Brasil caiu, acho que umas 2 ou 3 posições, tá? Muito fraquinho. Depois nós temos ali o nível médio, que é ali por volta de 0,6. Nós temos a Índia, por exemplo, né? E baixo, né? Então, nós temos aqui os dois piores países pelo IDH, a República Centro-Africana e Níger, os dois na África, olha lá, 0,3 nas quebradinhas. Expectativa de vida muito baixa, olha lá, 52, 60 anos. Uma renda per capita muito baixa também, olha lá, 663 dólares, tá? Por ano, tá? Olha para vocês verem, muito pouco, 906. E há tempo de estudo, olha lá, as pessoas em média estudam 4 anos e 2 anos. Então, a maioria das pessoas abandona a escola, não sabe nem ler e escrever, tá? Por isso o índice é muito baixo, tá? Olha lá, os países do norte apresentam excelentes índices socioeconômicos, porque as pessoas ganham bem, alta renda per capita, né? Baixo índice de analfabetismo, porque as escolas elas têm acesso à educação com facilidade, né? E expectativa de vida elevada, porque tem todas as condições para viver o mais possível, né? Os países do sul apresentam indicadores piores, inferiores, né? Mas isso não é. E aí a gente vê que os que estão melhorzinhos são justamente os países em desenvolvimento. São aqueles que estão caminhando para se tornar países desenvolvidos, que é o Brasil, o México, a Índia, a China, apesar que o Brasil está meio que decaindo, né? Porque a nossa economia enfraqueceu, aumentou o desemprego, diminuiu o salário, então nós demos uma caída, né? Se melhorar a nossa economia, a gente volta a subir, tá? Mas ainda a gente já viu uma melhora nas condições de vida da população. Claro que com tudo que está acontecendo, pessoal, com relação a essa pandemia, isso tudo é, isso tudo piorou, né? A gente não pode considerar a mesma realidade atualmente, né? Porque teve tudo isso acontecendo, mas no geral o Brasil infelizmente está caindo nesse sentido, tá? Eu já vou parar porque